Amém. A paz do Senhor para a igreja. Eu quero ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Vindos 7 dias veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Amém. Glória a Deus. Tira esse ó. Vou falar aqui a respeito do que foi que aconteceu. Esse agora é o vídeo 21. Vídeo 21. Então vamos lá então no que foi que aconteceu, né? Eu via. Então qual que é o cenário que ali estava acontecendo, né? O príncipe dragão, ele estava preso num abismo. O abismo, a abertura do buraco, ele tinha, era vários e vários quilômetros e quilômetros de profundidade. Aí ele chegava, tinha um limite. Esse limite era como se fosse um limite. No meio ali era o ponto crucial, sabe? O ponto crucial. O príncipe estava preso bem nesse meio ali. O príncipe dragão estava preso bem naquela região. E nisso, o governante da nação também estava preso. E tinha gente querendo livrar eles, tanto da parte terrestre quanto da parte da potestade do ar, querendo livrar o príncipe dragão e querendo livrar o governante. Os dois eram unidos. E aí e os poderes da terra, dessa religião luciferiana, querendo livrar o rei da nação. As potestades do ar querendo livrar o príncipe que estava preso, né? Mas já tinha sido lavrado, ia ser agora ia mostrar tudo que ele fez. E ele estava preso lá, né? E era um abismo profundo, eu só podia ver mesmo porque minha visão era disparada, porque era muito profundo, profundíssimo. Lá nas trevas, lá embaixo mesmo, na terra devastada e vazia, em cima de Minas Gerais. Só que eu estou falando Minas Gerais, só que é a terra devastada e vazia. Minas Gerais, ela, abaixo de Minas Gerais tem a terra devastada e vazia, né? Só que tudo acontecia, né? É o Brasil, só que eu estou falando na terra devastada e vazia. Dentro dessa terra que existe outra terra, né? Só que você tem que respeitar a mesma região geográfica ali. Ele estava preso lá, nessas profundezas, né? Só que essa divisão, ele estava preso ali. E a profundidade que levava até o inferno era muito profunda. Aí que era mais profundo ainda, era nas profundezas, lá embaixo. Ele estava preso nesse meio aí. E aí preso com um diadema inquebrantável, estava preso lá, né? Diadema muito poderoso. E o anjo estava lá em cima, assim, ó, o anjo príncipe dessa classe de anjo leão, estrondo, ensurdecedor de trombeta. Ele estava assim, com as duas mãos assim, ó. E vigiando o anjo que ele tinha preso ele. Estava preso. E aí, o que foi que aconteceu? Eu estou aqui, estou nos ares aqui, né?
Aí você tira essa parte, eu falei que ele estava assim uns 50 metros, mas vamos jogar um pouco mais para cima aqui. Só sei que depois, do que eu vou falar lá na frente, só sei que depois na visão parece que ficou mais alto, sabe, o lugar que ele estava. Eu falei que era 50 metros, só que depois lá na frente você vai entender o que eu vou falar. Tem que respeitar meu lugar ali, ele tá... Aqui está o buraco de um quarteirão de largura e ele está acima do buraco. Ele está assim com a mão estendida assim. E aí eu estou aqui, ele não me via não, né? Eu achava que ele estava me vendo, eu achava que estava todo mundo me vendo lá. Aí eu estou aqui, ó. Aí daqui a pouco eu peguei e olhei. No que eu olhei, minha visão pegou e disparou lá para a Guiana Francesa, nos ares da Guiana Francesa. Quando eu olhei para os ares da Guiana Francesa, uns 20 quilômetros antes de chegar na fronteira com a Guiana Francesa, estava lá um semelhante, um gigantesco sol, um sol gigantesco. Dentro disso, o Deus dos exércitos, todo se armado para a guerra. Só que eu só podia ver partes. Mas como que eu estava distante, eu vi o sol, né? Eu vi o sol, mas eu sabia que lá dentro estava o Deus dos exércitos. Só que ao mesmo tempo que o Deus dos exércitos estava lá dentro, ele estava em todo lugar. Como que se ele tivesse... Estava assim, ó, eu sentia Deus em todo lugar, e era o Deus dos exércitos, não era brincadeira, era para guerra, era muito sério, eu sentia o tempo todo, todo mundo, parecia que estourara tudo, temor diante do Deus dos exércitos, é diferente. Eu não posso falar Espírito Santo. Eu tenho que falar agora, é o Deus dos exércitos. Quem é pastor, quem conhece de Bíblia, vai entender o que eu estou falando aqui. E aí o que foi que aconteceu? Eu estou aqui em cima de Minas Gerais, né? Bem naquela divisão ali dos 10% ali. 10% de Minas Gerais e 10% da Bahia, na fronteira ali, entre Minas Gerais e Bahia, 10% de Minas Gerais e 10% de Bahia ali na fronteira, naquela região ali. E aí, eu tô bem naquela região ali, né? Aí daqui a pouco, eu tô aqui em cima, aí eu peguei e olhei para fronteira de Guiana Francesa e Brasil, né? 20 quilômetros ali, antes de chegar na fronteira sul ali da Guiana Francesa ali, próximo ali do Suriname, próximo daquela região ali do Suriname e Guiana Francesa ali, só que pro lado de cá, mais para cá, dentro do Amapá, né? Dentro do Amapá. E vamos supor que aqui está o Amapá faz divisão entre Guiana Francesa e Suriname, né? Aqui está a divisão aqui, o Amapá está aqui, para cá está a Guiana Francesa, para cá está o Suriname. Esse sol, ele estava para cá assim, ó. Ele estava para cá, bem mais para cá um pouco assim. Aí o que acontece? Então quer dizer que o Suriname estava aqui nas costas, né? E o sol estava aqui, semelhante a um sol, e dentro dele o Deus dos exércitos. E na frente do Deus dos exércitos estava a gigantesca concentração de tropa de mais de 200 milhões de anjos. Anjos, leões, estrondo ensurdecedor de trombeta. Essa concentração de tropas pegava ali da fronteira norte da Guiana Francesa, da fronteira ali do Amapá, do Oiapoque ali, tinha se tomado tudinho ali, ó. O litoral do Brasil foi todo tomado pelos exércitos de Deus até chegar no litoral de São Paulo.
toda a região sudeste foi tomada. Toda a região sudeste ela foi tomada e a metade, o meio ali do Nordeste, mais da metade do meio do Nordeste foi tudo tomada. A região Sudeste foi toda tomada, né, por assalto. Mas a região Nordeste ela foi tomada a metade todinha ali, ó, passando pela região Nordeste todinha, até chegar na região amazônica. Também o litoral ali também, a metade, e encurtando até chegar na região amazônica ali, a metade também, até chegar na Guiana Francesa ali. Naquela fronteira norte ali da Guiana Francesa ali, do Oiapoque, e depois agora que as tropas bateu em retirada das tropas das trevas, os que não foram presos conseguiram fugir, né? Os que conseguiram, porque uma gigantesca multidão foi tudo preso. Foi tomada boa parte ali, Amazônia adentro. A região amazônica adentro foi tomada boa parte ali. Eles fecharam a abertura que passava as tropas das potestades dos ares e forças terrestres que vinham do mundo todo e podia passar pelaquela abertura ali. Os exércitos de Deus tamparam aquela abertura, tinha um portão assim no ar, e também abaixo também foi tampado ali, o exército de Deus tomou ali, e os exércitos das trevas não puderam mais passar, né? Então os exércitos de Deus venceram aquela batalha ali, né? Só que a batalha ela ia continuar, mas a região sudeste já tinha sido tomada por assalto. A última região a ser tomada da região sudeste foi a região dos 10% de Minas Gerais. Tanto aquela parte fronteira com a Bahia e aquela parte ali que desce ali de Minas Gerais, que tem uma ponta assim que desce para ir para a região sul do Brasil. Aquela parte que faz divisa ali entre Goiás aquela parte ali de Minas Gerais que desce assim, chega próximo ali do estado de Goiás, uma ponta, como fosse uma península, né? E ela desce para a região sul. Aquela parte ali, aquela parte de 10% de Minas Gerais foi tomada também. Então os exércitos de Deus estavam prevalecendo. Quem deu a vitória para os exércitos de Deus foi o próprio Deus. A vitória vem do Senhor, né? A igreja orando, a igreja, né, sob o comando do pastor e profeta Silas Malafaia, o homem levantado por Deus, ungido de Deus para esse tempo. Porque a oração da igreja, a oração da igreja, que o pastor, a guerra estava travada, os exércitos travando a guerra, no passado que eu contei no vídeo anterior, era dois paredão assim, ó, e os exércitos de Deus brigando assim. Aí a oração da igreja vinha e batia nos anjos. A oração da igreja, a igreja bradava, e só que o pastor Silas Malafaia, a voz do pastor Silas Malafaia era como fosse aquele cantor do coral que canta mais grosso, sabe? Aí a oração dele, junto com milhões de oração, aí você estava do lado de cá assim, e tinha um paredão das forças das trevas. O paredão pegava do Paraná ali, circunvizinhava o São Paulo, por dentro de Goiás ali, entrava pela Bahia ali, fazia uma proteção até passando pelo Nordeste, no meio do Nordeste, por dentro do Brasil, chegava na região amazônica ali, por dentro do Brasil também, porque do litoral entrando estavam as forças de Deus, até chegar lá na Guiana Francesa, aquele paredão gigantesco. 6 bilhões de anjos das trevas e 2.000 quilômetros de largura, e do lado do litoral entrando, você vinha do mar, eu falo do mar, mas desceu do céu assim,
Aí passava pelo mar, acima do mar, e ia invadir o Brasil, só que invadiu o Brasil pelo litoral. A região sudeste tinha sido tomada de assalto no começo da ofensiva. Só que a região 10% de Minas Gerais e o Nordeste, a metade do Nordeste, até chegar ali na região amazônica, a metade ali, até chegar na Guiana, no Amapá, naquela região do Oiapoque ali, tudo das tropas de Deus, 600 quilômetros de largura e 200 milhões de exércitos de Deus ali. E tinha mais de 7 mil quilômetros de comprimento. Eram os dois, né? Os dois exércitos. Aí a oração da igreja, ela vinha, batia assim nos anjos de Deus, assim, os anjos de Deus ficavam mais fortes. A oração da igreja empurrava os anjos de Deus, sabe? A oração da igreja. E tinha um paredão, a oração da igreja como se fosse. Aí o pastor Silas Malafaia bradava, eu profetizo, e dava aquele impacto no paredão assim. Era como se fosse assim. Não tem quando você invade um castelo e você pega uma gigantesca tora, que os exércitos pegavam aquelas toras assim, e chegava assim, batia no portão para arrebentar o portão. Aí batia assim no paredão, assim, das forças das trevas. Era o som, era mais ou menos, batia assim, a oração da igreja batia. Eram os anjos de Deus, a oração da igreja vinha, e os anjos de Deus pegavam força, e a igreja também entrava em guerra, vinha labareda de fogo, poder da igreja, e batia na gigantesca placa. E a oração ia pegando ali, e os anjos de Deus com força, e tinha labareda de fogo. Do lado das forças das trevas era uma grande nuvem escura. Tinha fogo também, só que a nuvem escura prevalecia. Aí até que arrebentou a oração da igreja, batia com força, batia, eu senti como fosse batendo, no paredão, assim, bem, como fosse aquela tora querendo arrebentar o portão do castelo. Bate, sabe que não veio em ruína, caiu tudo. E os exércitos de Deus pegou e venceu a guerra. Isso aqui está no vídeo 20 e 19. O 20 eu expliquei melhor. Aí, o que foi que aconteceu? Então agora, você está entendendo agora, né? Só ficou agora os mais de 200 milhões de anjos de Deus, pegando ali de São Paulo. São Paulo já tinha sido tomado por assalto, né? Já tinha sido tomado São Paulo, ela estava sendo gerida já, os exércitos de Deus venceram ali, tomaram aquela região ali, de São Paulo não, da região sudeste. Só que o que estava em disputa ferrenha era 10% de Minas Gerais. Você não pode esquecer disso aqui, dessa região de 10% ali de Minas Gerais, fronteira com o Nordeste, com a Bahia. 10% para cá de Minas Gerais e 10% da Bahia ali. Só que a Bahia já, aquela região ali estava sendo controlada pelas forças das trevas, né? 10% ali. Foi tomada aquela região. E pegando ali da Bahia, né? As forças de Deus, 200 milhões. Você olhava, se eu estava nos ares assim, você sabe que o Brasil faz uma volta, né? Ele vai subindo ali, pelo Nordeste ali, depois ali de Minas Gerais, você olha assim, você vai vendo reto assim. Lá em Natal você vê que vira, né? E vira, e vai indo, até chegar na Guiana Francesa. Você tem que usar a imaginação. Você que conhece de mapa do Brasil. Eu vi os exércitos daquele jeito assim. As tropas, até aquela carreira de tropa, assim, depois virava assim, aquela multidão, até chegar lá em fronteira entre Brasil e Guiana Francesa, aquela concentração de tropas. E o anjo estava aqui, o anjo general, naqueles 10% ali de Minas Gerais, quase na fronteira entre Minas Gerais e Bahia. Ele estava assim, ó. E o anjo, príncipe das trevas, estava lá embaixo, preso. Lá embaixo, lá nas profundezas, na fronteira ali do limite, ele estava preso lá.
anjo dragão serpente, príncipe da potestade do ar que governava o Brasil. E aí eu pego e olho para próxima fronteira ali entre Brasil e Guiana Francesa, dentro do Amapá. Aí eu vejo o sol semelhante a um sol nos ares do Amapá. E dentro estava o Deus dos exércitos. Só que agora eu só vejo somente aquele semelhante a um sol, né? Eu estou de longe aqui. Moço do céu, daqui a pouco só fez só assim, ó. Aí voltou o normal. Eu estou contando para você aqui, só que ao mesmo tempo que eu estou vendo o Brasil, daqui a pouco desaparecia o Brasil e se apresentava a terra devastada e vazia, tá entendendo? Então aí, só que tinha vez que a terra devastada e vazia desaparecia, mas aí aparecia Minas Gerais normal, aí aparecia o mato, né? Só que o abismo continuava. O abismo onde é que o anjo estava preso, eu vi o abismo, o buraco e o anjo preso lá nas profundezas. Eu só podia ver ele porque a minha visão que Deus me ungiu com essa visão, Deus me faz eu ver quando Ele quer que eu veja, né? Profundezas gigantescas, tanto para cá quanto para cá. E assim também. Quando Deus quer que eu veja, assim, Deus me ungiu com essa visão. Então vamos aqui. Aí eu peguei assim, olhei e vi lá, né? Tava lá o Deus dos exércitos. E na frente estava a concentração de tropas, mais de 200 milhões de anjos, leões de estrondo, ensurdecedor de trombeta. E a fileira você não pode esquecer, pegava daqui, daqueles 10% de Minas Gerais e fazia assim, ó. Como que o Brasil ele tá assim, aí você tem que ligar assim, aquele grosso aqui, depois lá na frente vira e depois vai seguindo. É como se fosse você ver, colocar a concentração de tropas ali no litoral, ali, respeitando o litoral adentro, mais de 600 quilômetros, bem mais de 600 quilômetros, porque eles venceram a guerra. Aí, só você tem que fazer como se fosse respeitando o litoral. E aí eu tô vendo aqui lá, eu tô aqui em cima, né? Aí daqui a pouco, quando os exércitos de Deus venceram a guerra, eu via que os exércitos das trevas, eles perderam a guerra e eles foram para o interior do Brasil. O restante da tropa, porque era tropa demais. Tinha tropa que nem sequer tinha entrado na guerra. Mobilização de tropas. Se você já viu movimentação de tropas, nem se compara com a movimentação de tropas dos exércitos das trevas. É altamente organizado. Altamente organizado. Eles foram tudo para se reorganizar no interior do Brasil, na região centro-oeste, na região sudeste, bem próximo à fronteira dos países que o Brasil faz fronteira com eles, os países da América do Sul. O pau foi tão grande que eles fugiram tudo para aquela fronteira. Fronteira, não entraram para os outros países, ficaram na fronteira, se agrupando. Bilhões. Só que com a derrota deles, eu estava aqui em Minas Gerais, eu escutava, quando eu olhava assim para o interior do Brasil, nos ares eu via uma escuridão nos ares, como se fosse uma nuvem, gigantesca nuvem escura. Eu via eles como se fosse uma gigantesca nuvem escura lá no interior do Brasil.
E de lá saía uma voz, voz como fosse voz de bode, não tem o bode? Bilhões, a voz era semelhante à voz de bode. Não tem quando era voz de dragão e voz de serpente. Só que com a derrota ela foi. Só sei que eles emitiam uma voz e era me conhecido. Eu falei na outra que era voz de boi, não é voz de boi, é semelhante à voz de bode. Só que era voz de milhões de bodes. Parece que com a derrota iminente e com aquela tragédia, foi uma tragédia muito grande que eles perderam. Então é tipo assim, é voz de serpente e voz de dragão. Só que dependendo da situação, com a tragédia, com a situação, eles emitem uma voz de bode. O primeiro que eu vi emitindo aquele grito, é um grito assim como fosse que não tinha, estava perdido, sabe? Eu só sei que tinha voz de dragão e voz de serpente. Mas no desespero de ser preso e não ter mais esperança, aí emite-se no desespero, sabe? Aquele desespero assim que emitia, não era como fosse a voz normal, saía aquela voz de desespero e era emitido um som de bode. Aí eu via no interior do Brasil o choro de bode, choro de bode era emitido com os dois sons, aí os dois sons, parece que juntando os dois sons no desespero, sai bode de desespero, chorando, milhões, chorando, pelos próximos passos que iam acontecer. E aí eu peguei e voltei os olhos para cá, né? E o anjo está aqui, o anjo príncipe está aqui, concentrado assim. E aí eu peguei, e lá na frente, eu estou aqui em Minas Gerais, eu olhava lá para a Guiana Francesa, por Amapá, eu via parecendo um sol, né? Um sol acima, nos ares do Amapá. E aí eu peguei, e os 200 milhões de exército aqui, aí o que foi que eu vi? Eu vi o alto comando, não tem o alto comando das forças de Deus? O alto comando dessa tropa, o alto comando dessa classe de anjo. Eu não sou doutor em anjo aqui e doutor em exércitos, não. Eu tenho que falar aquilo que eu vi. Estou falando do alto comando dessa tropa que foi enviada, que estava ali. Aí veio de lá para cá o alto comando, milhares de tropas de liderança, né? Anjos de 15 andares e anjos de 8 andares de altura. Os anjos grandão veio de lá para cá. Eles sobrevoando assim, eles não vinham voando assim não, eles vinham assim, ó. Ao invés deles voarem assim, não, eles vinham em pé assim, nos ares assim, ó, e se aproximando do anjo príncipe general dessa força. Aí eles vinham de várias partes, né? Porque eles estavam espalhados por toda a região nordeste e a região amazônica, né? Eles vinham dessa parte que estavam as tropas ali. Então eles vinham de vários estados, de todos os estados que faziam fronteira, onde é que as tropas dos anjos estavam, eles vinham de cada estado, representando vários estados, a liderança dos estados dos ares, sabe? Aí eles tomaram, né? Eles pegaram e vieram. E eram milhares. Eu não posso falar aqui agora o número, né? Mas eram muitos.
vamos colocar aqui, mais de 5 mil na liderança. Porque era muitos, mas não era igual aos 200 milhões, eles eram os cabeças, a liderança, os comandantes. Então eles vieram se aproximando, as tropas ficaram no mesmo lugar. As tropas ficaram no mesmo lugar, tudo em ordem naquela região. E o Deus dos exércitos estava lá, na frente deles, 20 quilômetros antes de chegar na Guiana Francesa. E também estava 20 quilômetros deles, estava bem na frente do Deus dos exércitos, a concentração de tropas. Deus estava bem na frente deles, uns 20 quilômetros deles assim, um sol, semelhante a um sol. Dentro desse sol, o Deus dos exércitos, é uma pessoa, todo armado para a guerra. Não é uma energia positiva não é energia, não é, é um ser, é Deus, Deus dos exércitos, todo armado, 5 dedos, 5 dedos em cada mão, rosto, corpo, todo blindado. É uma pessoa. E aí, o que foi que aconteceu? Só que é uma pessoa, agora o tamanho que é diferente, né? O tamanho agora do Deus dos exércitos agora é diferente, era grandão. E aí, o alto comando veio se aproximando assim, nos ares, sabe? De cada estado, eles vieram se aproximando assim, ó, como que fazia, você tem que respeitar ali o mapa do Brasil, né, do Nordeste ali, lá no Natal começa a virar, até chegar no Amapá, né? Então você vai vendo assim, você está aqui em Minas Gerais, nos ares de Minas Gerais, você vê os exércitos se aproximando de várias partes do Brasil. Os exércitos, a liderança dos exércitos, o alto comando, a liderança. Eles vieram se aproximando. No que eles vieram se aproximando, eles foram fazendo um círculo em volta do anjo príncipe general dessa classe de exército, dessa classe de tropa de elite. Anjos, leões, estrondo ensurdecedor de trombeta. Anjos das garras gigantescas. Todos blindados para a guerra. Já falei tudo desses anjos aí. E aí o que foi que aconteceu? Eles vieram se aproximando. Aí eu estou aqui, o anjo está aqui, concentrado aqui, ó, em cima do buraco lá, né? Ele está assim, uma altura grande do buraco, assim, ele está assim com a mão estendida e vigiando o anjo príncipe que ele tinha preso. Ele estava com os olhos postos em cima do anjo, que ele estava preso lá embaixo, nas profundezas. Ele estava assim com a mão assim, ó. Ele vigiava o anjo que ele tinha prendido, ele estava vigiando o anjo que ele tinha preso ele. Estava com os olhos fixos no anjo preso, e estava passando tempos. Aí esse exército veio lá para cá, e eles formaram um círculo, começou a se formar um círculo. Eu vi que eles vieram e eles pararam numa distância não muito perto, uma distância assim, eu vou colocar aqui, ficaram distantes desse anjo assim, vamos colocar aqui uns 20 a 30 quilômetros de distância do anjo príncipe general, porque esse anjo príncipe, o poder dele era muito grande. O poder dele era muito grande. Só sei que assim, ficar longe dele. Tinha que ficar assim de distante, porque o poder que saía dele era muito poderoso, esse anjo príncipe general. Poder que Deus tinha dado para ele. Anjo príncipe general tremendo. Então ele tinha que ficar distante dele. Eu só sei que tinha que manter distância. Sempre distante. Era o exército dele, né? Aí eles foram fazendo aquele círculo em volta. No que eles estão fazendo o círculo em volta assim,
Então o buraco, então você vai fazer um círculo em volta dele, então se na sua cabeça, então você está vendo que eles também estão fazendo um círculo em volta do buraco. O buraco tinha uma largura de um quarteirão. O anjo, príncipe das trevas, ele tinha uma altura de um prédio de 30 andares. E o anjo dos exércitos de Deus, o anjo príncipe, também ele tinha uma altura de um prédio de 30 andares. Entendeu? Já o anjo príncipe dos exércitos das trevas, a altura dele era um prédio de 30 andares, só que ele era mais espichado, ele era como fosse assim seco, ele era seco, ele era todo seco, sabe? Você já viu aqueles mortos quando a pessoa morre e ele fica seco no caixão? Esse ele era alto, 30 andares, só que ele era espichado, sabe? Ele era mais seco, espichado, como fosse aquela pessoa que morre e ele estica no caixão. Aquela pessoa bem magra, assim, ele fica esticado. Ele era desse jeito. E já o anjo príncipe dos exércitos de Deus, ele, quando os dois se colocavam assim, mano a mano, assim, parecia que o outro era mais alto, mas não era porque ele era espichado, mais seco, assim, mais seco. E já o anjo de Deus, ele era mais robusto. Ele era mais robusto, todo forte, bem completo, todo perfeito. Já o outro era seco, espichado, como fosse um morto, quando morre, estica todo. Seco, né? Forte, mas seco, aquela secura. Tipo, não tem o Bruce Lee? O Bruce Lee não é seco? Aquela sequidão, mais seco que ele, só que alto, né? E já o anjo de Deus era todo completo, todo perfeito, todo blindado. Não tinha uma parte dele que mostrava partes vergonhosas nele. A única parte que era visível era a parte aqui do rosto, só que o capacete descia assim, todinho assim, e o cabelão saía assim. Você olhava para o rosto, era rosto de anjo misturado com rosto de leão, aquela coisa mais bonita do mundo. Rosto de leão, emitia seriedade, coisa terrível, é guerra, é soldado de guerra. Né? Beleza, ai que coisa mais bonita. É beleza, só que é beleza com seriedade, com traço. Você não vê o leão, ele é todo bonito, né? Só que você vê aquela beleza, só que você vê coisa séria, é anjo de guerra. Os olhos, já viu olhos de leão? Pois é. É anjo misturado com leão. E aí, eu estava lá assim, então você viu, né? A liderança fizeram um círculo em volta do anjo príncipe dos exércitos de Deus. Fizeram um círculo, aparentando assim, de 30 a 40 quilômetros de largo, o círculo, né? E o anjo bem no meio aqui, e bem embaixo estava um buraco, um quarteirão. E aí eu peguei e olhei para a fronteira com a Guiana Francesa, Amapá e Guiana Francesa, dentro do Amapá. E aí estava lá o Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos estava lá. Está em todo lugar. Eu senti que estava em todo lugar. Eu estava vendo, mas estava aqui. Eu estava sentindo Deus aqui, Deus dos exércitos. E aí eu peguei, na hora, aí você não esquece não, as tropas tá tudo em frente. Você coloca o Brasil e as tropas tudo ali, mais de 200 milhões de anjos, pegando da Guiana Francesa, circulando o Brasil todinho até chegar nesses 10% de Minas Gerais. Eu não posso colocar, tem que colocar todo mundo. Só que eu tenho que ser sério aqui. Eu tenho que falar naquilo que eu estava vendo. Até naqueles 10% ali de Minas Gerais. Eu não posso falar das outras tropas que tinha tomado o Sudeste. Eu não posso falar, porque eu não vi, né? Eu tenho que falar naquilo que eu vi aqui, né? Aí o que foi que aconteceu?
Na hora assim, eu estou aqui nos ares assim, Deus pegou assim, eu olhando para a concentração de tropas, eu estava nos ares, né? Na hora assim, Deus me pegou assim, a mão pegou e me disparou. Deus me levou para lá. A mão me pegou assim, me levou de uma vez para seguindo em direção à fronteira com a Guiana Francesa e Brasil, Amapá e Guiana Francesa. Próximo ali, o Suriname também, né? Mas Guiana Francesa e Amapá. E eu fui seguindo e a mão foi me levando, né? Pá, me levando. E eu fui passando assim, por cima, assim, em alta velocidade, passei por Tocantins, entrei para dentro do Pará e os meus olhos, eu passando assim por cima de todo o Brasil, assim, nos ares, né? E a minha visão, eu olhava direto para bola o sol que estava nos ares do Amapá, próximo à fronteira da Guiana Francesa, e a concentração de tropas desse exército que Deus tinha enviado. Aí, o que foi que aconteceu? Quando eu fui chegando assim, quando eu fui chegando, entrei para dentro do Amapá em alta velocidade. E eu fui passando pelas tropas. Eu estava vindo aqui, ó. Eu estava vindo assim e as tropas estavam aqui, ó, paradas nos ares. E eu seguindo aquela concentração de tropas aqui, aquela gigantesca concentração de tropas. Mas se eu estou viajando aqui, a tropa está aqui, eu estou vendo as tropas aqui, era gigantesca. Só que você não tira. Gente, o Deus dos Exércitos estava lá, gente. O Deus dos Exércitos estava lá na Guiana, estava lá no Amapá, nos ares do Amapá. Dentro desse, como fosse um sol. Então seus olhos é voltada para o Deus dos Exércitos, tudo chama a atenção para lá. Só que a visão ela tem que ser bem contada. Deus queria que eu visse o que ia acontecer ali. Aí quando eu fui chegando aqui, quando eu entrei para dentro do Amapá, gente do céu, não tem a bola de fogo aqui? Eu não falei para você que a bola de fogo, o sol, como fosse um sol, o sol gigantesco. E na frente do sol, a concentração de tropa de mais de 200 milhões de anjos de guerra. E ela pegava de lá do Amapá, ia descendo até chegar nos 10% de Minas Gerais. O exército tinha tomado toda a região sudeste ali. Aí quando eu fui chegando lá, na hora, meu Deus do céu, quando eu fui chegando assim, foi de uma vez assim, ó, aqui tá a bola, aqui foi me levando de encontro ela, eu pá! Antes de eu chegar nela, antes de eu chegar lá assim, gente, na hora, é como se você tá aqui, ó. Aqui, vamos supor, aqui era Deus me levando, tinha uma mão que me levava, a mão de um anjo. Aqui está o Deus dos Exércitos, eu estou aqui. A concentração de tropas em fileira gigantesca estava bem na frente aqui, ó. E ela pegava do Amapá e fazia um círculo assim e descia, ia lá para a região sudeste. E eu fui chegando aqui, ó. E aqui está o sol. Eu fui indo de encontro ao sol, beirando as tropas. Ninguém me via, só que eu achava que estava todo mundo me vendo. E também eu achava que estava todo mundo vendo Deus. Gente, eu fui chegando aqui, ó, em alta velocidade, assim, ó, e aqui está o sol. O Deus dos Exércitos está dentro dessa algo semelhante ao sol. Quando eu fui chegando aqui, na hora, eu só vi só o movimento do gigantesco sol, o Deus dos Exércitos. Gente, o Deus dos Exércitos partiu para cima do exército dele.
partiu para cima, gente. A bola, o sol que estava aqui, e aqui está o começo dos 200 milhões, mais de 200 milhões de exércitos. A bola, o sol, o Deus dos exércitos, eu vi o movimento daquele sol para cima do exército dele, para cima do exército de Deus. O Deus dos exércitos partiu com tudo para cima do exército dele. O lugar onde é que estava o Deus dos exércitos ali, eu fiquei ali. E eu, pá, no que eu cheguei aqui, o sol já saiu. Quando eu fui chegando, o sol já saiu do lugar e partiu para cima do exército. No que partiu para cima, acima, eu cheguei aqui e aí eu fui, eu estava olhando aqui, né? Aí partiu para cá. No que partiu para cá, eu estava aqui, aí, né, você não olha para onde é que você quer, não. Você direciona para onde é que Deus quer que você veja. Eu peguei e fiz assim, ó. Eu peguei, olhei assim, na hora parou, se eu peguei, aqui eu estou aqui, eu peguei e fiz assim, ó. Olhei para o lugar onde é que o sol foi, onde é que o Deus dos exércitos foi. Quando eu olho, meu Deus do céu, gente, eu vi explosão assim, ó, não tem quando acontece uma, eu tenho que falar uma coisa que você entenda o que eu estou falando aqui. Não tem quando você vê uma explosão de bomba atômica. Quando você vê uma explosão de bomba atômica, faz de conta que você está, vamos supor, com os óculos especiais, aqueles óculos, ou então você está aqui, ó, se explode uma bomba atômica assim na hora. Quem já assistiu aquele filme O Dia Seguinte, The Everett Day, se não me engano o nome em inglês, The Everett Day, que aquele menino olha assim e tem aquela explosão, não tem aquela explosão. Quem já assistiu aquele filme, acho que é The Everett Day o nome do filme. Em português o nome do filme é O Dia Seguinte. O menino está aqui, explode uma bomba atômica lá, ele cega ele, né? Quando o sol partiu para cima do exército, o sol estava acima. Eu vi assim, ó, abaixo do exército tem as nuvens, o exército estava acima das nuvens. Abaixo das nuvens, uma explosão de fogo subiu. O fogo não saía da terra, não. Não tem o ar. As nuvens estão aqui acima. O fogo, onde é que aqui está o sol? Vamos supor, aqui está o Deus dos exércitos. Está dentro do sol. Né? Algo semelhante a um sol, uma bola de fogo muito gigantesca. E não é bola vermelha também não é fogo igual esse aqui que você vê, não. Eu só tenho que falar que é fogo. Eu vou dar outro nome? Qual outro nome que existe? E aí, aqui está o Deus dos exércitos. Dentro desse que é como se fosse um sol, né? Aí, aqui está o Deus dos exércitos. Aqui está a concentração de tropas. Abaixo aqui está as nuvens. Abaixo das nuvens tem um espaço, não tem um espaço antes de chegar na superfície. Então, nesse vazio, o fogo não se projetava da terra, em nenhuma parte da terra. Esse fogo não era projetado em nenhuma parte da terra. Esse fogo provinha do próprio Deus. Fogo, gente, que consome tudo que você imagina, consome tudo. Gente, eu estava aqui, ó, quando eu olhei com aquela explosão, bem, meu Deus, só como fosse uma bomba, mais do que uma bomba atômica. Eu tenho que falar bomba atômica, porque senão você não vai entender. Ou então como fosse uma supernova, só que eu estou aqui, eu tenho que falar as coisas para que você entenda, né? É como fosse uma explosão assim, ó, bem, de bomba. Explosão milhares e milhares de vezes mais forte do que bomba atômica. Explodia assim, só que eu tinha que ver
a explosão que dava naquela... eu tenho que falar certinho para você, assim, a explosão começou bem ali abaixo dos anjos, da concentração de exércitos, e não era formado por nuvem e nem tampouco da terra, não tinha nada a ver com a terra. Essa explosão, esse fogo, ele provinha do próprio Deus, e ele se formava nos ares, abaixo das nuvens, antes de chegar na superfície da terra. No ar, ele era vivo, e vinha de Deus, e ele explodia, uma explosão gigantesca. É uma explosão. Só que a explosão, não tem a bomba atômica. Você já vê a bomba atômica quando ela explode nas águas, que tem aquela explosão que sobe, aquela explosão que sobe assim da bomba atômica nas águas. Ela se projetava no meio ali no ar, abaixo das nuvens, assim, no ar, no meio do nada ali. Ela explodia. Cada explosão dela, vou dar aqui um espaço. Não tem a cidade de São Paulo, não tem a cidade de São Paulo, toda a estrutura ali do município, o município de São Paulo, não tem o município de São Paulo, a circunferência de cada explosão era do tamanho do município, não era nem da cidade, era do município de São Paulo. Município. Ele se projetava, no começo ali, o começo era concentrado, aí daqui a pouco assim, fazia assim, ó, ele começava assim, tamanho de um município, né? Às vezes era o tamanho do município de São Paulo, às vezes era do tamanho da cidade de São Paulo, sempre projetando aquela grandeza muito maior do que bomba atômica. Explodia assim, subia para os ares, e fazia assim, ó, e subia. Quando explodia assim, na hora, era para mim ficar cego na hora. A explosão começou bem ali do Amapá. Começou do Amapá, a explosão. Milhares de explosões, assim, explodindo. E eu aqui, meu Deus, aí minha visão disparou. Na verdade, não precisava nem disparar, que eu estava vendo aqui. Eu vi assim, explodindo, assim, ó, explodia. Imagina a explosão milhares e milhares de vezes mais poderosa do que um teste de bomba atômica. Imagina você estar diante de um teste desse. E eu estou aqui e eu tinha que ver a explosão explodir assim, pegava nas nuvens assim, os anjos estavam acima das nuvens. A explosão vinha assim, ó, e desaparecia os anjos. A explosão desaparecia os anjos. Os anjos desapareciam no meio do fogo. E eram várias... O sol estava aqui, o Deus dos exércitos estava acima dos anjos. A explosão, onde é que Deus estava aqui? A explosão fazia assim, ó, se projetava abaixo das nuvens, quando tinha nuvens, né? A nuvem era para demarcar. Explodia aqui está a superfície, aqui está os anjos. O Deus dos exércitos está aqui em cima. Aqui está o Deus dos exércitos, aqui está a concentração de tropas. Abaixo das tropas está os ares e aqui está a superfície. A explosão se projetava bem aqui, ó. Não tinha nada a ver com a terra, com ar e com nada, vinha de Deus. Então ela explodia daqui para cima. Assim. No que ela explodia, ela tinha a circunferência do município de São Paulo ou da cidade de São Paulo, ou até maior. Ela começava assim, aí ela ia se engrandecendo. E ela subia com violência. Quanto mais ela subia, mais a violência estourava tudo para cima. E era um fogo consumidor, uma luz tremenda. Explodia assim, ó. E eu, como fosse uma... para quem entende, conhece mais de literatura, de livros, essas coisas assim, é como se fosse supernova explodindo. Só que era como se fosse supernova, só que, como que a Terra aqui, as coisas você tem que ver certinho, você tinha que ver, né? Era como se fosse supernova explodindo. Só que eu via certinho. Elas explodiam assim e faziam assim, e subia aquele fogaréu, fogo terrível. E pá, aquela luz, oh meu Deus!
aquele fogaréu subia para cima assim, e o fogo tinha voz. Meu Deus do céu, tampou os anjos. Os anjos ali do começo do Amapá. Foi tampado o começo do Amapá. Onde é que estava o sol ali? Onde é que estava o Deus dos Exércitos? A explosão. E aquele subiu. Daqui a pouco o Deus dos Exércitos. Eu estou aqui, parei aqui, foi tudo rápido. Eu cheguei aqui, o sol partiu, o Deus dos Exércitos partiu para cima do exército dele. Eu peguei e virei, no que eu virei começou as explosões. E as explosões subiam e pegavam os exércitos de Deus, e o exército de Deus desaparecia no meio do fogo. E o fogo consome tudo que você imagina. Consome tudo. Lá na frente você vai entender. Se você parar aqui, você não vai entender, não. Quem lê a Bíblia entende as coisas. E aí, eu peguei vendo aquilo. É agora que tá. Gente do céu. E o fogo consumidor, o Deus dos Exércitos, na hora assim, o Deus dos Exércitos. Não sei se já viu aquele bombardeio B-52? Eu tenho que dar uma imagem aqui para que você entenda. Você já viu o B-52 quando ele... O B-52 é um bombardeio estratégico. Ele está viajando aqui, ele vai soltando as bombas dele vai caindo aqui para trás, né? Se ele está aqui na frente, as bombas vai caindo para trás, descendo, depois vai explodindo assim, a explosão. Então, você imagina agora que o Deus dos Exércitos, ele viajando aqui acima do exército dele, quando ele, eu estou falando no começo do Amapá ali, está dentro do Amapá ainda. Eu tenho que ver, e eu tenho que explicar para você aqui, para que você tenha a imagem. Lá na frente eu vou falar o que é isso aqui. Deus deu discernimento tudinho aqui. O Deus dos Exércitos, ele foi passando aqui em cima dos 200 milhões de exército dele. Ele estava acima. Quando ele passava, a frente estava normal, o exército normal. Quando ele estava numa ira tremenda, é o Deus dos Exércitos. Quando ele passava aqui, a tropa que tinha ficado para trás, o fogo explodia lá de baixo assim e subia. E todo mundo desaparecia no meio do fogo. E eu, meu Deus do céu, acabou com os anjos, meu Deus, os anjos morreram, acabou com os anjos tudinho agora. E a explosão, aquela... E era fogo consumidor, o fogo subia para as alturas assim, ó. As águas de cima, não tem as águas de cima? Gente, eu estou falando aqui, só que eu não tenho como que eu vou falar? A coisa é terrível. Eu tenho que falar numa grandeza tão tremenda para você, só que em palavras, como que você nunca viu uma coisa, como que é que você vai imaginar essa grandeza? Para quem tem conhecimento, para que você tenha dimensão da grandeza que eu estou falando aqui para você, dessa grandeza, vou dar aqui uma dimensão de grandeza com imagens. Você já viu o sol, aquelas línguas do sol de explosão, quando aquelas línguas elas caem assim? Eu estou falando agora do Deus dos Exércitos, estou falando agora do fogo, do Deus dos Exércitos, o fogo que faz parte do Deus dos Exércitos. Você já viu aquela língua de fogo do sol que sobe aquelas explosões para cima? Gente, o Deus dos Exércitos passava aqui, ó, e eu estou aqui no Amapá, aqui, ó, bem no lugar ali onde é que o Deus dos Exércitos partiu para cima do exército dele, e eu fiquei vendo assim, ó. Fiquei vendo ali, porque eu estou aqui, eu olhei, e se eu estou aqui, se você está aqui, a sua visão tem um espaço gigante para ver. Então eu olhei para cá, eu estou vendo um movimento do Deus dos Exércitos por cima do exército dele. E eu olhei para baixo e eu vi a explosão subindo. Explodia, se formava no meio, se formava no ar, abaixo das nuvens. Uma explosão. Ela subia igual aquelas explosões que dá no sol. Você já viu o sol quando sobe aquela explosão para ele, que sobe aquela explosão para cima?
Só que essa explosão, ela era tão poderosa assim que ela subia, e subia. Ela pegava somente aquela parte onde é que estava a largura e comprimento dos exércitos. Ela subia de baixo, ali na matemática, onde é que estavam os exércitos. E pegava os exércitos e subia. E subia. O fogo subia para cima. Não tem as águas de cima, as águas que cobrem toda a terra, as águas. Meu Deus do céu, o fogaréu subia. E as águas. Gente do céu. O fogo de Deus, ele procede de Deus. É o mesmo Deus. Depois lá na frente você vai ver o que é esse fogo. Gente, o fogo sobe. Ele faz parte de Deus. O fogo faz parte de Deus assim. Ele tá ligado em Deus, sabe? Ele subia. Conhecimento. Fogo que tem conhecimento. O fogo subia. As águas de cima. As águas de cima. Que eu falei que prende todo mundo abaixo. As águas. Gente, gente. Faz parte de Deus. Gente. Quando o fogo de Deus subiu para cima, assim, aquela labareda, subia, dando, tinha voz, as águas de cima, sabia que vinha de Deus, mas o temor, gente, o temor, eu estou falando aqui para pessoas que têm conhecimento das coisas de Deus. Se as águas de cima pertencem a Deus, então elas tinham vozes, vozes de grande temor. Temor, porque elas pertencem a Deus. Só que ali está o Deus dos exércitos. Quando o Deus dos exércitos está irado, é diferente. É diferente. Eu não sei bem explicar isso aqui. Quando Deus dos exércitos, ele se apresenta e está irado, existe temor, temor tremendo diante de Deus. Temor. Aqueles que pertencem a Deus estão ligados em Deus. Só que quando eles veem o poder e o Deus dos exércitos quando se apresenta, é temor e tremor diante da grandeza e do poder calibrado de Deus. Do poder. Deus, ele se apresenta, mas é tremendo. E o poder que ele tem ali, mesmo o poder ali que Deus ele controla, tudo em volta, até os que servem a Deus, o temor e o tremor é grande demais, porque Deus ele é tremendo, tudo se estremece diante de Deus, até mesmo os que servem a Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia, Senhor, que grandeza. E a coisa ela é tremenda demais. Oh, Senhor, oh, meu Deus, o Senhor é Deus. Oh, Senhor, Tu és grande, tem misericórdia, Senhor. E a labareda, e as águas de cima. As águas de cima, e a labareda, as águas de cima. Meu Deus, é o Deus dos exércitos. E aí eu cheguei aqui, e aqui o Deus dos exércitos começou o movimento. Pá! E onde é que ele passa aqui? Ó? Quando ele passa aqui, as tropas que estão aqui atrás, ele está passando, eu estou vendo ele passando aqui, tá, começando ali do Amapá, começou, pá, e a explosão, era várias explosões abaixo do Nordeste, ali, da metade do Nordeste, mais da metade do Nordeste tinha sido tomada, em toda a concentração onde estavam as tropas, as explosões, elas explodiam de baixo, assim, nos ares, e pegava as tropas dos exércitos de Deus,
de baixo para cima, assim, ó, e todo mundo era desaparecido, e o fogo subia para as alturas. E eu, pá, cada explosão assim, que era somente luz, oh, meu Deus, pá, 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 bem, bem. E eu tinha que olhar, eu tinha que ver a explosão. Você vê, você pensa que vai ficar cego, só que é Deus que está te mostrando. Você firma, Deus ele te firma aqui, a explosão, bah, terremoto no ar, e você vê terremoto no ar, e o ar, gente, quando o Deus dos exércitos se apresenta, a coisa ela é tão séria que nem voz, a voz, ela é gemida, ela é o tempo, que a explosão. E foi indo. O Deus dos exércitos foi passando assim, ó, e na frente o exército está normal. Mas atrás, aqui está o Deus dos exércitos, à frente a formação está concentrada, né? Abaixo aqui está o exército. Daqui para cá, onde é que o Deus dos exércitos passava, daqui para cá explodia tudo para cima. Explodia aqui de baixo para cima assim, e cobria, ultrapassava os exércitos de Deus, e todo mundo era coberto pelo fogo. Toda a concentração de tropas era tudo coberta pelo fogo. Na frente era normal, mas atrás era um fogo consumidor que pegou todo mundo. E o fogão subia para as alturas. E eu não via mais nada. Eu falei, meu Deus, o exército todo foi todo destruído, tudo acabou em fogo. E o fogo... Fogo de Deus, gente. Fogo de Deus. Não tem nada que sobrevive, não tem nada. Fogo de Deus. Só que agora o fogo de Deus, você só vai entender isso aqui se você assistir até o final, e quem conhece de Bíblia. Porque senão se você parar aqui, você vai, esse cara tá doido, não sei o quê. Pois é, não vê, né? Não entende? Então fica aí. E aí, o Deus dos exércitos foi indo, e daqui a pouco a mão já me pegou aqui e já me disparou, indo de encontro, seguindo a formação de exército aqui, eu mais longe, olhando, eu olhava assim, eu via a concentração de tropas, eu via o Deus dos exércitos dentro de algo semelhante a um sol, em volta de uma grande bola de fogo, e ele vinha assim, e abaixo explodia assim, e tampava os anjos tudinho, os anjos dos exércitos dele, que estava sob o comando do anjo príncipe general dessa classe de anjo de guerra. E aí ele foi vindo, foi indo, foi passando pelo Tocantins, e eu aqui olhando, eu olhava assim, as explosões, e entrou para dentro de Tocantins, Amapá, entrou para dentro do Pará, e a cada explosão assim, pá, que me podia. A explosão era tão forte assim, era para mim já ter desaparecido, era para ter jogado de longe demais. Só que a explosão vinha, o terremoto dava no tempo, assim, o tempo todo, nem clamava, o tempo. Temor, gente, tudo estremece diante de Deus, tudo. Nem voz, tudo cala. A única coisa que eu vi, o som foi das águas de cima. As águas. E o tempo. E terremoto no ar. E eu vendo aqui. Só que eu firmava aqui, porque Deus estava me mostrando. Então você fica firme vendo. Só que você vê o efeito de tudo aqui. Explosão, pior do que bombatão. Subia com as lingonas de fogo para cima. E foi indo, entrou para dentro do Pará. E eu tô aqui, a mão me levando aqui, eu voltando de novo, mas seguindo a mesma concentração de tropa ali. Cheguei, entrei para dentro do Tocantins e o Deus dos exércitos acima, e as explosões,
E Deus dos exércitos irado, estava irado, gente. Estava numa ira tremenda, gente. E o assunto, gente, era o exército. O exército que ele tinha enviado. Gente do céu, e daqui a pouco chegou, entrou para dentro de Tocantins, passou Tocantins ali, pegou o Maranhão e as explosões ainda continuando. E eu aqui olhava assim, o exército, o Deus dos exércitos em cima e a explosão. O Deus dos exércitos passava, a explosão vinha depois. E onde é que Deus passava? Na frente estava normal, mas atrás a explosão, e as explosões eram permanentes, não parava. A explosão, o fogo era vivo. O fogo que tinha começado no Amapá estava vivo. Por todo o Pará, onde é que estavam as tropas, era vivo também, explodia. Aquele brado, e subia, eu não posso nem falar a voz do brado. E subia para cima e tampava o exército todinho. E eu aqui, no Tocantins aqui, entrei para dentro do Piauí. Daqui a pouco, Deus dos exércitos entrou nos ares do Piauí. Deus está aqui em cima, o exército está aqui embaixo. E o fogo, cada explosão assim, que era para me jogar longe. A explosão era de luz. A luz vindo lá para cá assim, era para mim ficar cego. Só que Deus queria que eu visse, e aquele terremoto assim, e eu vi aquela luz subindo. E era um fogo, como fosse um fogo azul, azul com cores, como fosse metálica, e escura também, e vinha assim, tremendo, fogo grosso. Não tem o fogo que você acende, e você pega, você passa a mão nele. Era fogo grosso. E tinha voz e conhecimento. Ele... E você olhava para cima assim, as águas, o fogão... Subia para cima. E eu, meu Deus do céu, matou todo mundo agora, matou o exército. E ao mesmo tempo, eu não posso falar isso aqui agora, mas eu vou dar só uma palhinha. Esse pastor aqui tem que ficar ligado ao que eu estou falando aqui. Esse pastor e profeta Silas Malafaia. E como que Deus mostrou ele aqui? Esse pastor tem que ficar atento a isso aqui. Estou falando para todo o Brasil, mas esse pastor tem que ficar atento aqui. Aí o que acontece? Quando eu vi isso aqui, ao mesmo tempo era ligado na hora lá que eu vi a palavra quais covardias, gente. No vídeo 8. Não tem aqui lá que eu vi a palavra quais covardias. Lá na frente você vai ver. Gente do céu, daqui a pouco, do Piauí, entrou para dentro do Ceará, né? Entrou dentro do Ceará. E daqui a pouco, aquela explosão e o Deus dos exércitos na frente. E estava numa ira tremenda e era o ar, tudo. O Deus dos exércitos, eita, Deus está tremendo, Deus eu fazia eu sentir. Deus, tô irado. Gente do céu. E daqui a pouco, a mão pegou assim, e pegou e me jogou lá a mão, Deus deixou eu vê-la aqui. Por exemplo, Deus chegou até o Ceará, né? No que Deus chegou até o Ceará, a concentração de tropas está aqui. Quem estava na frente estava normal a tropa, mas a tropa que ficou para trás, tudo estourou no fogo. Foi tudo coberta pelo fogo que subia. Era fogo explodindo debaixo, assim, nos ares. Pegava debaixo das nuvens ali, explodia assim para cima, assim, ó. E cobria o exército. O exército, eu já não via mais o exército que ficava para trás, eu não via. Porque o fogo cobria todo mundo e subia para as alturas. A única voz que eu pude ouvir de temor e tremor foi das águas que prende todo mundo abaixo. As águas que têm poder de prisão para tudo que está abaixo. E aí, quando Deus chegou bem ali no Ceará, ali, aí eu estou aqui,
Eu estou aqui, eu estou bem, tô distante vendo o evento. Eu tenho que contar para você o evento aqui. Eu tô vendo porque eu tinha que falar para você. Eu tô te dando a imagem aqui. Eu tenho que falar isso aqui. Porque senão não era para me falar, uai. Eu tenho que esforçar em dar imagem. E depois lá na frente eu vou falar. Deus mostrou tudinho. Aí daqui a pouco Deus pega e me lança lá para, me dispara em velocidade para me chegar primeiro lá na divisão de 10% de Minas Gerais e 10% da Bahia, aquela divisão que estava em disputa ali. Eu fui disparado para lá nos ares, a mão me levou nos ares para cima do anjo que estava prendendo. Tinha preso o general das trevas lá nas profundezas, que estava preso. E nisso o governante também estava preso, o governante do Brasil, o rei do Brasil. Ele estava aqui. Aí eu fui disparado para lá. No que eu cheguei aqui, de novo eu olhei para baixo, o anjo, príncipe general das trevas, estava preso nas profundezas. Ele está aqui preso aqui, ó. E embaixo eu olhava para baixo assim, ó. Lá nas profundezas. Profundezas demais. Você só pode ver assim. Eu olhei, a minha visão disparou nas profundezas do limite. No limite, eu vi o príncipe general preso. E daqui para cá, a minha visão disparou de novo. E nas profundezas extremas, eu vi só os fogos. Começando o fogo do inferno, entendeu? Não estou falando em profundidade de 3 quilômetros eu vi, aí depois mais 3 quilômetros eu vi o inferno. Não, estou falando profundezas extremas. Eu só via porque a minha visão é aguçada, que Deus, quando Deus me leva para ver as coisas, a minha visão, Deus me faz eu ver coisas longe, visão aguçada. E aí eu cheguei lá, né, e o anjo está aqui, ó, e os mais de 5 mil ou mais do alto comando, tudo em volta do anjo general, uns 40 quilômetros assim, em volta. Uma distância boa, né? Uma distância assim. Um círculo assim, ó, em volta dele assim. Assim, você olha para cá, tem um tanto de quilômetro. Você olha para cá, um círculo, um tanto de quilômetro. Para cá, para trás, um círculo. Aí você coloca quilômetros de distância, só que você vê assim, você vê aquele círculo, e eles eram altos, né? Você vê eles assim. Eles tinham uma distância boa, né? Distante deles, eram grandes, né? Aí embaixo está o buracão, um quarteirão, e o monstro lá embaixo, lá nas profundezas. E ele aqui, ó, o anjo general, aquelas garronas de leão, ele aqui, ó, olhando para baixo, cabelão tudo de leão, cabelo com umas correntonas, todo blindado, umas correntonas nele assim, ó, todo blindado, e o capacetão dele assim, ó, descia assim, ó, descia. Já viu aquele soldado grego que usa aquela, só que era capacete do céu, você não pode imaginar esses uniformes que você vê aqui na terra, não, é coisa do céu, eu tenho que dar uma imagem, só que pelo menos eu posso chegar aqui. O capacete descia, assim, tampava aqui, tinha alguns desenhos assim, para proteger, assim, tipo o nariz, aí descia assim, descia pra cá, assim, o capacete, assim, e saía uns cabelão de leão, umas fivelonas, cabelo de leão, o cabelo saía do capacete, assim, cabelão de leão, e ele assim, ó. Aí eu cheguei aqui, daqui a pouco eu olhei, no que eu olhei a explosão tá vindo de lá, só que eu cheguei primeiro, né? Aí Deus pegou e fez eu olhar lá e eu aterrorizado, eu falei, meu Deus do céu, porque a explosão agora, eu ia ficar bem no meio da explosão, vai me pegar agora. E daqui a pouco eu tô aqui, o anjo tá aqui, o anjo príncipe general tá aqui. Eu fiquei do lado dele, fiquei perto assim dele. E quando eu olhei, por exemplo, eu tô aqui, por exemplo, o anjo tá aqui, né? Eu olhei aqui, eu vi a Guiana Francesa, eu vi o Amapá.
o fogo está vindo de lá, porque a concentração de tropa, o Brasil, você já viu o Brasil? Eu estou falando que a região nordeste, a região amazônica, a região nordeste, ela desce e vem descendo ali o sudeste, no litoral. Então ela vai me pegar aqui, vai pegar o anjo também, não vai? E você não esquece do círculo não, do alto comando que estava em volta, o círculo do alto comando que estava ainda chegando. A coisa foi muito rápida, então só que o círculo estava já se formando. Então como que você vê ali a concentração de tropa pegando ali, respeitando o Amapá, respeitando o litoral, é fácil você entender que você tem que respeitar o litoral, então você vai ver que a concentração de tropas respeita a geografia da região amazônica, litoral, nordeste e região sudeste, né? Só que aí você vê a concentração de tropas e o Deus dos Exércitos está vindo e a explosão começou do Amapá e o Amapá já a labareda de fogo subia para as águas, subia em direção às águas. E o lugar onde é que estavam os anjos tinham sumido, porque o fogo tampou todo mundo, aquela labareda de fogo assim, que eu falei, meu Deus, matou todo mundo. O fogo, gente, o fogo consome tudo. Eu só tenho que falar isso aqui, o fogo é de Deus e consome tudo. Desapareceu todo mundo, falei, meu Deus, os anjos sumiu. Esse aí agora desapareceu de Deus. Esse desapareceu. E eu estou aqui. Então, se eu estou aqui na região, em Minas Gerais, o anjo está aqui. Eu estou naqueles 10% ali. Fronteira entre Minas Gerais e Bahia ali. 10% Minas Gerais adentro e 10% ou mais um pouco da Bahia adentro. Na fronteira das duas ali. 10% de cá e 10% de cá. 20%, né? É um espaço geográfico ali. E aquele espaço geográfico ele sobe para cima. Sobe para cima. Você tem que olhar aqui, mas você também tem que olhar para cima. Algo lá em cima. Depois eu vou falar para vocês esse negócio. Aí o que foi que aconteceu? Eu estou aqui, então se eu estou aqui, o Amapá está lá, o litoral passa aqui, né, o litoral do Nordeste todinho aqui, depois vai descendo. E eu estou bem aqui, em Minas Gerais. Então quer dizer que o fogo, pela matemática que eu vi, do jeito que ele vinha de lá para cá, estourando tudo, e eu vi que ele chegou ali no Ceará, eu falei, nossa, está respeitando o litoral e está pegando as tropas. E na hora, era discernido para mim assim, ó, é aquilo lá, ó, que eu te mostrei lá, aquela palavra quase covardia lá, eu vou cobrar agora, eu vou cobrar. E eu estou cobrando agora. E o fogo, gente, era cada explosão assim, que, cego na hora. Eu não ficava cego, estourava assim, era para ficar cego, mas a visão firmava. Era para mim pegar fogo, estourar tudo, mas passava por mim aquele poder assim, só que a mão ela fechava. Quando vinha as explosões, a mão que estava me segurando, ela fazia assim, ó. A mão, ela fazia assim, como fosse um gelo transparente. Eu estava bem no meio da mão, assim, a mão fazia assim. A mão era transparente, aí eu podia, passava por mim aquela explosão, só que era Deus. Eu sentia o impacto assim, ó, e a mão protegia, né? E eu vendo, a mão era transparente, então eu podia ver o estouro, como fosse uma supernova estourando. Tudo organizado, do tamanho de um município de São Paulo, ou maior, o tamanho da cidade de São Paulo, cada explosão. Era bem, e tinha explosão muito maior. Tinha vezes que passava pelo estado e você olhava assim e falava, não, vai explodir agora do município, como fosse assim, da largura de um município. Tinha vezes que um estado todinho explodia, a explosão envolvia todo o estado. Era nos ares, estou falando aqui tal estado, a superfície de um estado, e a explosão ela se projetava no ar, e a explosão vinha de Deus, era o sol, era fogo de Deus. Ela saía assim do nada, do meio do ar, assim, ó. Do ar, aqui está a superfície, aqui está as nuvens, ela se projetava abaixo das nuvens aqui, e explodia com tudo para cima, assim.
E Ondeg respeitava a matemática dos exércitos ali, estourava tudo para cima assim, e os exércitos desapareciam. Desaparecia no fogo, e o fogo subia, e as águas de cima, só que falava, já viu, comedido que fala assim, aquele temor, Senhor, e o Senhor, e o fogo subia para cima, subia para as alturas, e as águas, e falava aquele, a voz comedida, como fosse criança, não tem as criancinhas, e as águas, e o fogo, para as águas, e eu olhava assim, as águas é um rio, corre para a direita, águas vivas, águas que têm conhecimento e voz e que louvam ao Senhor, ao nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, ao Altíssimo Deus. E aí eu estou aqui, quando chegou ali no Ceará a explosão, o Deus dos Exércitos chegou ali no Ceará dentro de tipo um sol, né? Dentro de uma labareda, uma bola de fogo gigantesca. Dentro estava o Deus dos Exércitos. Até então eu não vi o Deus dos Exércitos lá dentro, só que eu sabia que ele estava lá dentro. Só que ele falava comigo, que eu sabia que estava lá dentro, só que ele falava em todo lugar, falava de mim assim. Eu estou vendo aqui, quando chegou no Ceará, eu falei, meu Deus, aí na hora eu assustei na hora. E como que eu estou aqui? Aí eu peguei e discerni na hora, eu falei, meu Deus, tá pegando o exército. Tá pegando o exército lá, começou a pegar o exército. E tá ligado com a palavra quase covardia lá no vídeo 8. Esse pastor vai entender. Covardia. Quase covardia. Né? Bom, para mim foi quase covardia. Só que agora tem que ver da maneira que Deus entendeu. Porque ali eu não entendi muita coisa. A palavra não chegou em mim. Só que Deus, ele sabe. Só que a palavra era quase covardia. Ela veio viajando, eu vi ela viajando no tempo, só que ela não chegava até a mim, só que era quase covardia. Quando chegou no Ceará ali, eu falei, meu Deus, tá pegando o exército. E como que o Deus dos exércitos está vindo, eu estou aqui no meio desse exército aqui, esse fogo vai vir para cá e vai pegar eu. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O fogo vai me pegar aqui também. Vai pegar eu e esse anjo aqui, vai pegar nós dois. Quem vai ser primeiro de nós dois aqui? E o fogo vem, e a explosão vem lá para cá, estourando tudo. Eu falei, meu Deus, e eu olhava para o anjo aqui, eu olhava para ele e falei, meu Deus, o anjo aqui, meu Deus, ele não está vendo não. Ele estava assim, gente, ó, concentrado aqui, ó. Ele estava concentrado no anjo, príncipe general das trevas, que estava preso abaixo nas profundezas. E eu, meu Deus, e esse exército aqui? O alto comando estava lá, agora eu estou falando agora. Só que a concentração de tropas chegava ali também. Só que eu estou falando agora no círculo, esse anjo estava distante das tropas. Quem ia chegar próximo dele era quem estava próximo dele agora era o alto comando que fazia um círculo em volta dele. E estava chegando ainda. E aí, quando eu olhei, as explosões, chegou no Ceará ali, e o Deus dos Exércitos na frente das explosões, e as explosões subiam assim, ó. Aqui está o Deus dos Exércitos aqui, a explosão subia assim, e pegava os exércitos aqui estava normal, os exércitos estavam normal aqui, na frente de Deus. Quando Deus passava esse exército, a explosão pegava aqui de baixo assim, e ultrapassava esse exército, e cobria todo mundo no fogo. E o Deus dos Exércitos passando por cima. E eu vendo aquilo, quando ele chegou ali virando, quando chegou ali em Natal, olha aquela explosão tudinho, e eu desesperado, que eu falei, meu Deus do céu, o fogo está matando todo mundo, está consumindo todo mundo. E eu olhava para o anjo concentrado aqui, eu olhava e falei, meu Deus, esse anjo, eu não era permitido falar nada não, eu não, você só fala, você só interage ali se Deus quiser, tudo é controlado, tem ordem. Então eu estou aqui e eu me desesperei na hora porque o anjo
falei, esse anjo não tá vendo não, que essa explosão tá vindo lá pra cá e tá matando todo mundo, tá consumindo todo mundo. Esses anjos aqui que tá em volta aqui não tá vendo não, essa explosão tá vindo lá pra cá. Aí o exército, a concentração de tropa que tava ali, e também em São Paulo estava cheio de exército. Os exércitos já tinham tomado São Paulo por assalto e São Paulo estava sendo gerido embaixo, tudo controlado pelas forças de Deus. São Paulo foi tomado por assalto. Ninguém está vendo aqui não, meu Deus do céu, a explosão está vindo, vai acabar com nós tudo aqui. Irmão do céu, a explosão veio lá para cá assim, tá? E eu olhava assim e falei, meu Deus, vai vir. Quando chegou em Natal ali, explodiu tudo para cima lá. E eu, meu Deus, eu peguei, o exército está aqui, o anjo está aqui ainda, ó, concentrado aqui, a explosão está vindo, arrebentando todo mundo. Está vindo matando. Eu, na minha cabeça, estava matando todo mundo. Gente, você vê, se não sobra ninguém. A explosão sumia todo mundo, sumia o fogo. Fogo de Deus, gente. Tremendo, estou falando Deus dos exércitos. Não posso mais falar Espírito Santo, não. Para essa nação aqui, quando tudo começar, já está acontecendo. O Deus dos exércitos vai se apresentar. O Deus dos exércitos para essa nação será conhecido como o Deus dos exércitos. E aí, eu estou aqui, e aí pegou e virou assim, entrou do Amapá ali, a explosão estourou tudo lá para lá assim, e o Deus dos exércitos, o sol partiu e começou a seguir a linha do exército ali. O sol estava aqui em cima, dentro desse algo semelhante a um sol, dentro estava o Deus dos exércitos. E eu comecei a ver as explosões. O Deus dos exércitos estava vindo para cá assim, e atrás do Deus dos exércitos a explosão arrebentava tudo para cima. Tampava os anjos tudinho que estava atrás, o fogo procedia dos ares abaixo, estourava tudo para cima. E a labareda, era várias explosões, cobrindo mais de 600 quilômetros de largura, explodia de baixo assim, ó, nos ares, estourava tudo para cima, e o fogo subia para as águas de cima. Quando chegava próximo às águas de cima, aí eu já não posso falar, que eu não fui permitido ver, só sei que tinha uma voz comedida, voz, como fosse criança, e o fogão, fogo. Eu não sei nem como que eu dou a voz do fogo, não tenho como expressar a voz do fogo, não tem nada para me falar, emitir ou tentar expressar a voz do fogo. Não sei como que eu vou expressar essa voz do fogo. Subiu, tinha voz. E voz tremenda, e o fogo tremendo, subia. Tem que lembrar do sol, que a explosão que sobe, subindo para cima. E aí eu partiu de lá para cá, eu falei, meu Deus, tá vindo para cá. E veio descendo ali. Desceu Natal, desceu Natal, e veio seguindo ali o litoral, veio seguindo, eu falei, meu Deus, vai chegar aqui. E eu virado aqui, aí eu tô virado aqui, eu já peguei, já não fui mais permitido, porque eu tava assim, eu tava vendo aqui, né? Eu tava vendo aqui e fui vendo, quando chegou até Natal. Quando chegou em Natal ali, começou a descer, eu peguei e virei pro anjo aqui, eu me desesperei, e o anjo tá bem na minha frente assim, ó. Eu tô aqui na frente do anjo aqui, como é que é? Eu tô assim na frente do anjo aqui, e o anjo tá aqui na minha frente, só que ele tá concentrado olhando pro buraco lá embaixo, onde é que estava preso o dragão serpente, o príncipe dos ares do Brasil. E em volta dele estava um círculo de mais de 5.000 ou mais do alto comando. Era muito exército, só que era alto comando, era os cabeças das tropas. Anjos de 15 andares, anjos de 8 andares, os grandão. E em volta dele, assim, de vários quilômetros, assim, você conseguia ver aquele exército fazendo um círculo, alto comando. E estava chegando, a coisa foi rápida, sabe? Por isso que eu falo que estava vindo, estava chegando. E nisso eu estou aqui, eu estou virado. Se eu estou virado aqui, então se eu estou na fronteira, para cá aqui então, tá
a Bahia, não tá atrás de mim, não tá a Bahia, eu não vi o Deus dos Exércitos aqui, só que agora eu virei para cá. Então o Deus dos Exércitos está vindo, seguindo o litoral ali, e estoura. Onde é que ele passava, atrás, na frente dele estava normal, mas atrás a explosão estourava tudo para cima e cobria todo o exército, os 200, mais de 200 milhões de anjos, leões, estrondo ensurdecedor de trombeta. E as explosões dava, e na hora quando eu via, meu Deus, aí voltava lá. Ó, isso aí é aquilo lá que eu te mostrei lá, a palavra quase covardia. O que eu estou fazendo aqui é aquilo lá, tá? Ninguém vai escapar, não. Meu Deus do céu, e eu estou aqui, se eu estou aqui, a Bahia está aqui atrás de mim, então o fogo está vindo lá para cá, né? E meu Deus, vai me pegar aqui. E eu não posso sair daqui, e o anjo está aqui, eu desesperado, só que eu estava desesperado, e o anjo não, o anjo estava concentrado, era no anjo que estava abaixo lá. Eu falei, meu Deus, esse anjo, eu estou desesperado, será que ninguém aqui está vendo o que está acontecendo não? E eu olhava para o alto comando que estava em volta, está todo mundo também de boa se cumprimentando ali, né? Que tinha vencido a guerra, dando brada, aquela coisa toda, né? Eu falei, mas será que somente eu estou desesperado aqui? Esse anjo aqui não está vendo não, vai morrer nós dois aqui, infeliz. Meu Deus, só vai estourar nós dois aqui. Quem vai ser o primeiro? Né? Eu fiquei, Deus não deu discernimento para mim. Ele queria que eu visse algo, ele queria que eu visse a coisa, sabe? E eu, meu Deus do céu, vai chegar. E o fogo tá vindo lá para cá, tá vindo lá para cá, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco foi discernido para mim, foi discernido. Passou pela Bahia. Tá chegando. O fogão, eu escutei o barulho. Eu escutei a minha audição muito aguçada. Estourou. Eu tô vendo aqui, o canto de olho aqui, eu já não podia, eu não tinha mais coragem de olhar para trás, porque se a explosão longe, eu achava que estava me cegando, eu achava que ia me cegar. Eu achava que se eu olhasse para trás, eu ia me cegar completamente, ia me estourar. Então, do canto de olho para cá, eu vi a explosão, o fogo que começava lá da Guiana Francesa. E o fogo seguia todo pegava da Guiana Francesa, pegava ali a metade, não, pegava o Amapá, a fronteira com a Guiana Francesa, as tropas ali, a metade do Pará, a metade quase a metade do Tocantins, mais da metade do Maranhão, e você vai pegando cada estado do Nordeste ali, pouco mais da metade, porque os anjos de Deus tomaram o território, então pegaram boa parte daquela região que os exércitos das trevas dominavam. E aí o fogo pegava toda essa região. Aí eu pegava, olhava aqui, só que o fogo ele estava vindo, e ele respeitava os quilômetros de tropa. O fogo pegava onde é que estavam as tropas, o fogo subia assim, e o fogo era vivo. Ele não pegava só quando Deus passava aquilo. Desde quando Deus passou lá, o fogo estava continuado, o fogo não parava não. E subia, eu vi o fogão, aqui eu estou aqui, eu vi o Brasil assim, gigantesco. Mais do que você está em avião. Eu estou vendo a coisa perfeitamente. Deus ele mostra as coisas perfeitamente. Perfeitamente. Eu via todos os estados. Eu estou vendo aqui, aquela explosão. E eu já não via mais exército, eu vi agora só o fogo de Deus. E eu estava muito distante, eu vi aquela labareda de fogo gigante. A labareda, ela tem cor, como fosse relâmpago, não tem um relâmpago, a cor de relâmpago, como fosse bem claro, um azul e uma escuridão, e fumaça também, e o fogão. O fogo, ele sobe, se alarga e sobe para cima, as águas de cima. Não tem o azul, igual menino, o fogo, e fazia assim, ó, chegava nas águas assim, fazia assim, ó, e subia para cima.
não posso falar mais para cima, eu não vi mais o que aconteceu para cima. Só sei que tinha um clamor, né, para cima. Igual menino, ele clamou comedido. As águas de cima. E o fogão tá vindo lá para cá assim. Aí eu tô aqui, eu falei, meu Deus, passou pela Bahia. E o fogão tá vindo, eu vi aquela labareda de fogo assim subindo. Passava pelo Amapá, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, e ela vem se alargando, porque quanto mais os exércitos de Deus vinham entrando aqui para cá, eles iam se alargando. Só que agora eu já não via mais exército, eu via aquela gigantesca labareda, eram explosões gigantescas, como fosse supernova, estourava embaixo, estourava tudo para cima. Aquele fogaréu. E eu aqui. Só que agora eu estou vendo aquilo, só que eu estou tanto vendo aqui de canto de olho, vendo aqui os anjos que não ficavam desesperados, concentrados aqui com os que venceram a guerra, o círculo, e o outro aqui em cima, aqui, né? O general deles estava aqui, e eu desesperado, porque eles não estavam. Falei, esse pessoal não está vendo, não, vai matar nós tudo aqui, e eu não posso sair daqui, eu desesperado para fugir. Eu desesperado para fugir daquela situação ali. Gente, não tem como fugir não. Diante de Deus não tem essa de fugir não. Tem dessa não. E o fogo tá vindo lá para cá. E eu passou pela Bahia e eu não tinha coragem de olhar mais para trás. Eu falei, meu Deus do céu, passou pela Bahia. Tá vindo lá para cá, tá vindo lá para cá. E eu tô aqui, meu Deus, vai pegar nós tudo aqui agora. E o fogo tá vindo. Tá me discernindo aqui que o fogo tá vindo, vai pegar nós. E na frente está o Deus dos exércitos, ele está acima do exército. O exército que está na frente dele, porque os que estavam atrás, o fogão estourou tudo para cima. E ele está vindo lá para cá. E o fogão escutava só o barulho, o fogo tinha voz. E eu estou aqui, gente, o fogão veio lá para cá assim, daqui a pouco fez um silêncio, sabe? Fez um silêncio. Por que fez um silêncio? Porque o exército não estava atrás. O exército, os 200 e tantos milhões, até chegar ali nos 10% ali, acabou, né? Eles ficavam distante um pouco do anjo, príncipe, general, dessa classe de anjo. Os anjos, os 200 milhões, ficavam distantes, né? Ali em Minas Gerais ali, os 10% ali. Aí tinha outra parte dos anjos, essa outra parte ela tinha conquistado. É como se fosse duas classes de anjos. Uma que foi mais tora, que tomou o Sudeste, e a outra que a palavra covardia estava em cima, sabe? Só sei que... Aí o que aconteceu? Como que estava distante e pegava somente os anjos, aí pegou e fez o silêncio. Eu estou aqui porque as tropas estavam longe. Porque esse anjo general, ele estava ali dentro de Minas Gerais, na fronteira com a Bahia, e nesse lugar que ele estava, havia um vazio. Aí você tem que colocar 10% de Minas Gerais na fronteira com a Bahia e 10% da Bahia. Essa região, ela estava como fosse vazia. Então tinha a concentração de tropas ali, de 10% de Minas Gerais ali, da Bahia, a partir ali da Bahia ali, que tinha chegado até ali. Eles não podia chegar próximo do anjo, né? E a outra parte era a concentração de tropas dos anjos de Deus, que estava acima de Minas Gerais e chegava até lá em São Paulo. Todo o Sudeste tinha sido tomado. Então tinha essas duas classes de anjos, uma que tinha tomado de assalto e a outra que estava, esse outro exército, né? Aí fez aquele silêncio, porque tinha uma distância, não tinha exército aqui, tinha somente aquele círculo que estava em volta, o alto comando, mas o grosso da tropa estava distante, né, um pouco, né? Aí fez aquele silêncio, mas estava bem pertinho, que eu falo assim, em termos assim, de quilômetros, né? Aí daqui a pouco fez aquele silêncio, sabe? Fez aquele silêncio, aí daqui a pouco eu estou aqui. Meu Deus do céu, fez um silêncio. Eu falei, meu Deus, vai pegar nós, vai pegar nós. Daqui a pouco, gente do céu, vou falar no
no próximo vídeo agora. Vou falar no próximo vídeo. Isso aqui tudo que eu estou falando aqui, você vai ver com relação a isso aí, dessas 3 armas, da covardia, vai ser tremendo. Não perca não. O próximo vídeo agora, o vídeo número 21. Vamos ver.